se há ou não uma desmoralização dos órgãos multilaterais, em particular da OMS nesse momento. A gente teve os Estados Unidos que cortaram os investimentos, houve também um criticismo por parte do primeiro-ministro do Japão. Os possíveis desdobramentos da pandemia e da Covid-19 para a União Europeia, para o Mercosul, para outros acordos de livre comércio, de livre circulação. Em que medida, né, o Brexit ganha forças pós-Covid e, obviamente, a intensificação das disputas entre Estados Unidos e China pelo poderio econômico. Obviamente que todas essas questões são super complexas, nós não temos as respostas, mas hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o embaixador Sérgio Amaral, que obviamente dispensa apresentações, mas para quem não o conhece, o embaixador é conselheiro do nosso escritório e é também uma das pessoas mais gabaritadas para falar sobre esses assuntos aqui com a gente. Aqui no escritório, o embaixador se ocupa de assuntos internacionais, em particular Mercosul e investimentos externos, sobretudo da China, porque tem uma grande experiência como presidente da Câmara Empresarial Brasil-China. Então, tem muita capacidade para falar sobre esses assuntos aqui com a gente. O embaixador nasceu em São Paulo, se formou em Direito pela USP, fez também pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Paris-Sorbonne, foi embaixador em Londres, Paris e em Washington, e foi também professor assistente de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Ao longo da carreira do embaixador, ele negociou a dívida externa brasileira e ocupou diversos cargos muito importantes no âmbito da administração pública. Entre eles, ele foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, foi também secretário de Comunicação e porta-voz do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi também ministro da Indústria e do Comércio e presidente dos conselhos da Camex e do BNDES. Muito obrigada, embaixador, pela sua participação. E antes de passar a palavra para o senhor, eu só queria dizer para os participantes aqui que vocês podem fazer perguntas durante essa transmissão pelo Q&A ou pelo chat, e que esse vídeo depois vai ficar disponível no site do nosso escritório para consulta, www.felsberg.com.br. Então, vamos lá, embaixador, o que podemos esperar do mundo pós-Covid-19? Obrigado, Paula, obrigado por essa apresentação generosa. Eu tenho a grande satisfação de inaugurar essa série de webinars que o escritório Felsberg está organizando e inaugurar com um tema complexo, que é o que nós podemos esperar do pós-coronavírus, o que nós podemos esperar depois dessa crise que preocupa a todos nós, porque ela é uma superposição de crises. Ela é uma crise de saúde, uma crise sanitária de um vírus, mas ela se transformou também numa crise da economia global e uma crise política. Antes de nós entrarmos, eu gostaria de fazer duas ressalvas. Uma delas é que nós estamos vivendo num mundo de grande incerteza, em que há muitas perguntas e poucas respostas, ou respostas mais claras ou mais definitivas. E essa incerteza, a meu ver, vai prevalecer enquanto nós não tivermos duas respostas. Uma, temos um remédio para esta crise, para essa pandemia, e segundo, nós teremos uma vacina, e quando? Porque é esta resposta, sobretudo médica, que vai nos dar a luz no fim do túnel, vai nos dizer quanto tempo essa crise deverá levar, porque fora isso, nós não temos condições de prever. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que a crise do coronavírus, na verdade, ela não traz nada de novo. Ela acelera processos que já estavam em curso. Portanto, se nós quisermos entender a crise, o primeiro passo
é nós entendemos um pouco melhor quais eram esses processos que estavam em curso e para onde eles podem nos levar. E aí, a partir daí, nós temos duas questões. Qual seria a agenda desse mundo pós-coronavírus? E a segunda questão, mais complexa, que eu vou tocar mais rapidamente, é quais serão as forças, quais serão as lideranças, quais serão os países, o grupo de países que poderão estar na frente desse processo de transformação e de uma nova ordem, de uma reorganização do mundo. Para falar sobre a agenda, eu teria apenas 4 temas. O primeiro é a questão do Estado. O segundo é a questão do populismo, que é a questão política. O terceiro tema é o da desigualdade e o quarto, eu diria, é o da solidariedade. Vamos começar pela questão do Estado, que, na verdade, não é apenas uma questão do Estado, é uma questão da relação do Estado com a globalização. Vocês certamente se lembram que nos anos 90 nós vivemos os anos áureos da globalização, inclusive no nosso país, com uma série de reformas liberalizantes que prepararam o país para participar da globalização e para tirar proveito daquilo que a globalização trouxe de mais positivo. É uma maior integração, não só da economia, mas de outras esferas da realidade global, como, por exemplo, a questão da cultura, como a questão do trânsito das pessoas, a questão de uma comunicação muito mais rápida. Acontece que, possivelmente, a globalização foi muito rápido e muito mais profundo do que nós esperávamos. E ela, junto com grandes resultados, sobretudo expressos nos anos de prosperidade que nós vivemos, ela trouxe também problemas. E o primeiro desses problemas é a rejeição ao estrangeiro. Se a globalização abriu, ela trouxe inquietações, e essas inquietações puseram como que uma proteção ou uma barreira contra os seus excessos. E essa rejeição ao estrangeiro, ela toma duas formas. É a rejeição às coisas, aos bens, que se transformou no protecionismo. O protecionismo nada mais é do que a proteção contra, talvez, os excessos ou a rapidez da globalização. Mas trouxe também uma rejeição, não só aos bens, mas às pessoas. E nós vivemos, durante os últimos anos, uma clara demonstração deste processo com as várias crises da imigração. Mas a globalização trouxe também um outro problema, que foi uma ameaça para a democracia liberal, que nós já acreditávamos amadurecida, já acreditávamos instalada, e ela mostrou falhas. Mostrou falhas em dois sentidos. Ela pode cumprir o sistema, as instituições da democracia liberal, até que cumprem bem as funções de eleição dos dirigentes. Pelo menos foi possível fazer assim. Eu não sei sobre a qualidade dos dirigentes que emergiram desse processo do populismo, mas foi possível eleger presidentes, dirigentes em todos os níveis. Mas, sem o partido político, é muito difícil governar. Por quê? Porque a função primeira do partido político é, em consulta com a população, definir propostas que são diferenciadas, porque na população nós temos diferentes setores com interesses diferentes, e fazer uma conciliação entre interesses diferentes para gerar a capacidade de decidir e de devolver à população uma resposta sobre as suas demandas e as suas ansiedades. Nesse ponto, sobretudo, a democracia liberal, as suas instituições e, praticamente, os partidos políticos falharam. Primeiro, porque eles não estavam em condições de entender essas profundas transformações que nós estávamos vivendo. E depois, porque os partidos políticos não estavam preparados para dar uma resposta adequada.
e eles deram respostas simples para questões complexas. Eu acabo de voltar, alguns meses atrás, dos Estados Unidos, e eu pude presenciar muito bem a dificuldade que era em dar respostas para as ansiedades da população, e eu acho que aqui nós estamos vivendo um processo semelhante, e a tendência do líder populista é simplificar as coisas e dar respostas através da sua capacidade de comunicação com os cidadãos e com os eleitores. Então, o que nós vemos é que nós estamos, além de uma questão de saúde, de uma crise econômica, também uma crise da democracia liberal que não ajuda o andamento do processo político e, sobretudo, a governabilidade. Acontece que as coisas mudam e o pêndulo da globalização foi aos poucos cedendo lugar para uma nova realidade, que é a demanda da sociedade por um Estado mais eficiente e, por vezes, mais atuante. Isso, por exemplo, ficou muito claro no caso do Chile, em que uma grande insatisfação da sociedade se traduziu em manifestações cada vez mais agressivas que, em boa parte, demandavam um Estado mais atuante na prestação de serviços como educação e saúde, e mesmo em algumas opções de desenvolvimento. Mas não foi só no Chile que foram dados esses primeiros sinais. Nos Estados Unidos, a campanha eleitoral mostrou com muita clareza a força de uma proposta ou de uma bandeira que foi saúde para todos. Os Estados Unidos, ou a população, estava querendo também o seu SUS, isto é, um sistema que pudesse incorporar 40 milhões de pessoas que não tinham qualquer acesso aos serviços de saúde. Sanders perdeu, mas as suas ideias ficaram, e ficaram com mais força, e elas terão que ser levadas em conta. A crise ressaltou ainda com mais clareza o papel do Estado. O papel do Estado no momento de emergência, em coordenando os esforços para atender a população, suprindo as falhas dos sistemas de saúde e estando presente para atender os interesses prioritários daqueles que temem, e com razão, uma epidemia cada vez mais ameaçadora. Mas não fica aí. Já com o Trump, nós tínhamos os primeiros sinais de que a globalização, ao ver dos Estados Unidos, não estava funcionando a contento. Os sinais protecionismo, por exemplo. E mais do que protecionismo, porque ele não se limitou a erigir barreiras às importações para os Estados Unidos, ele foi mais além, querendo, de certa forma, por um mecanismo ou por uma política que chamou de decoupling, desentranhar das cadeias de valor a presença de tecnologias chinesas. Esse movimento para restringir a amplitude da cadeia de valor não está apenas nas políticas dos Estados Unidos frente à China. Ele está, neste momento, muito mais espalhado pela percepção, por exemplo, que os equipamentos hospitalares para o combate à crise, eles estão concentrados em 90% na indústria chinesa. E os países não podem aceitar que um país domine de uma forma tão ampla serviços fundamentais. E vão mais, serviços de segurança, outras vezes, outras áreas em que se reconhece que hoje os Estados têm que preservar certas competências porque a sociedade se sente mais segura. Então, nós estamos não só a ideia da proteção, mas estamos voltando, e aí já passa a ser perigoso, a ideia da autarquia. Em algumas áreas, os Estados têm que ser mais independentes. O segundo tema, a meu ver, de uma nova agenda pós-coronavírus está no populismo, que eu já mencionei em certa medida. Um
Um dos clássicos do populismo é um livro do professor Francisco Verfort, que chama Populismo. Mas o populismo dos anos 30, 40, de Getúlio, de Perón, não tem muito a ver com o populismo que nós assistimos hoje. Primeiro, porque o populismo, naquele momento, tinha um partido. Esse era um partido corporativo. E hoje, o populismo, via de regra, ele pode até ter formalmente um partido, mas ele é a pessoa de um líder forte, de um líder carismático e que se comunica diretamente com as massas por meio das mídias sociais. O presidente Bolsonaro foi eleito sem praticamente não ter ou tendo um partido muito inexpressivo e conseguiu se eleger. A segunda pergunta é mais complicada. Você pode se eleger, mas você pode governar sem ter um partido que negocie o apoio do Congresso, por exemplo? Eu acho que isso é difícil, porque nós temos nos partidos ou na relação entre os partidos a base do processo negociador que vai garantir a sustentação política de um presidente. Eu gostaria de passar o terceiro tema dessa agenda, que é a questão da desigualdade. Desigualdade sempre existiu e sempre vai haver. Mas a globalização e as novas tecnologias trouxeram uma grande concentração de riquezas. Só para dar um exemplo, o salário real médio do trabalhador norte-americano é hoje o mesmo que era na década de 70 do século passado. Portanto, não ocorreu aquilo que se esperava que ocorresse e que, na medida em que o país avança ou melhora os índices de desigualdade. A primeira vez em que se levantou de uma forma mais consequente, em tempos recentes, essa questão, foi um francês, Piketty, que fez um livro sobre o capital no século XXI, e que ele analisa a globalidade, a desigualdade desde o século XVIII, para mostrar que, ao longo do tempo, ao contrário do que se esperava, a desigualdade se manteve. Ela era, no início do século XIX, igual, no início do século XX, igual a que é no século XXI. Como eu já mencionei, Sanders levanta essa questão com muita ênfase na eleição americana, indo mais além, mais ousadia, inclusive, falando num socialismo democrático, que era algo inaceitável nos Estados Unidos algumas décadas atrás. E agora a desigualdade se manifesta também na nossa crise do coronavírus. Por quê? Porque um dos grandes problemas de uma resposta adequada dos sistemas de saúde às ameaças da crise é a desigualdade, é o fato de que ela vai vitimar mais preponderantemente as classes de renda mais baixa, o que se transforma num perigo para o êxito das políticas de combate à epidemia e também, a nível mundial, a desigualdade poderá fazer com que um grande número de países de desenvolvimento de renda mais baixa tenha resultados bem piores do que aqueles que outros países com renda mais alta têm condições de ter num sistema de saúde mais eficiente. E o quarto e último tema, eu diria, aí muito positivo, é que a ameaça dessa pandemia trouxe um avanço, um progresso muito positivo no sentimento de solidariedade. Nós estávamos acostumados a viver num mundo muito competitivo, e isso é parte. Não é? Para a economia, isso traz resultados positivos. Mas esse mundo muito competitivo estava também contaminando outros planos das relações sociais. E hoje nós temos um sentimento muito claro e muito positivo de solidariedade. Eu daria apenas alguns exemplos. No caso do Reino Unido, da Inglaterra, as autoridades pediram a cooperação das pessoas com um trabalho voluntário de atendimento nos hospitais e apareceram 750 mil candidatos para ajudar. Doação de sangue, a mesma coisa. Trabalho voluntário nos Estados Unidos, igual.
um escritor francês bastante conhecido, que há muito tempo não se falava nele, Albert Camus, ele tem um livro, A Peste, que é justamente sobre uma grande crise epidemiológica, e esse livro ele transmite uma mensagem básica, é de que a peste, no caso do livro, ou a pandemia, eles são o aprendizado da solidariedade. Nas dificuldades, as pessoas ficam mais solidárias e se espera que os países também sejam, embora, nesse caso, seja mais difícil. Eu não vou tocar na questão de quais são os países que poderiam liderar esse processo de transformação, porque aí nós entraríamos numa discussão que eu acho seria muito longa, mas, evidentemente, eu estou às ordens se, no espaço destinado às perguntas, nós pudéssemos explorar um pouco essa questão, que é a chave, quer dizer, quais são os países que vão dar uma resposta ou que vão liderar esse processo. Para resumir, eu acho que só haveria 3 ou 4 hipóteses. A primeira delas é de uma reforma do sistema das Nações Unidas que faça das Nações Unidas um mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais representativa. Eu acho que isso vai ser muito difícil a prevalecer um conflito tão aberto como aquele que já se manifesta nas relações entre os Estados Unidos e a China. Não é possível chegar a uma convergência como a que houve para a criação da ONU no segundo após-guerra, para uma atualização ou uma reforma hoje, se as duas principais potências mundiais não se entendem. Qual será o propósito desse ressurgimento, desse reforço ou de reforma da ONU? A segunda, certamente, é os Estados Unidos, que foram a liderança mais importante na criação do sistema multilateral, que plasmaram a chamada Pax Americana. Mas será possível que os Estados Unidos liderem, como lideraram no século passado, um movimento mais amplo, a partir de uma série de dificuldades, de conflitos, de contenciosos que foram criados pelo processo negociador, ou falta de negociação nas diferentes iniciativas, seja no âmbito do comércio, seja em outras áreas, inclusive da segurança? Eu acho muito difícil. É verdade que essa hipótese contempla uma opção, que é a seguinte: se for eleito um presidente democrata, é possível imaginar que essa boa disposição em relação à ONU e o multilateralismo seja mais claro, sobretudo Biden tendo desempenhado um papel importante na política externa do governo Obama. Você pode admitir, bom, se então os Estados Unidos não podem, e a China, que é claramente uma potência emergente, é claramente um país que teve um progresso extraordinário, de um crescimento a uma taxa de 2 dígitos durante mais de 30 anos. Além disso, a China esteve em condições de dar uma resposta mais rápida, que se transformou, inclusive, em referência à crise do coronavírus. Se vocês forem ver as estatísticas, os números relativos aos resultados dos demais países, não teve nenhum país que tivesse tido os resultados que a China teve, do ponto de vista do contágio e no ponto de vista das mortes provocadas pela epidemia. Só a Alemanha teve um resultado melhor, ou seja, um número menor de óbitos em relação à China. Mas a China tem um problema, que é a falta de uma visão mundial. Ela se esforçou mais recentemente em melhorar a sua percepção, a sua imagem, o seu soft power, sobretudo quando ajudou 20 países africanos com doações de equipamentos, países no Oriente Médio e mesmo na Europa, com a Itália e com a Espanha. Mas a China não tem uma visão de mundo que seja compatível com a construção de uma hegemonia, de uma boa disposição
dos países em relação às suas propostas, sobretudo em face dos reconhecidos problemas do autoritarismo chinês, para servir como uma referência de uma reconstrução mundial. O que eu acho mais provável é que nós tenhamos a continuidade, caso Trump seja eleito, e caso ele venha dobrar a sua aposta, as suas políticas, nós tenhamos um período continuado de conflitos, de contenciosos, e em que a China, ao mesmo tempo que continua tendo um crescimento maior, ela vai desenvolver um projeto de expansão da sua zona de influência através do seu programa One Belt, One Road, um cinturão e um caminho, que é, no fundo, uma geopolítica da infraestrutura. Muito bem. Se não há clareza, então eu vou passar ao último ponto, que é uma simples menção muito rápida em relação ao que vai acontecer com o nosso país nesse período pós-coronavírus. E aí, nesse campo, eu acho que, a julgar pelas condições atuais, nós não temos, por enquanto, motivos para ter uma visão muito otimista. O Brasil sairá enfraquecido do coronavírus, possivelmente. Será enfraquecido porque o contágio e o efeito da pandemia poderá ser maior do que nós esperávamos. Ele poderá também continuar um país dividido, e essa divisão política, essa polarização, não só está prejudicando uma política mais eficiente em relação à epidemia, mas poderá também se sentir ou se fazer notar num processo pós-crise. E nós teremos também novas demandas, sem ter um projeto muito claro do que a sociedade brasileira deseja depois de um processo de ruptura tão profundo como aquele que nós estamos vivendo. Os chineses têm uma palavra que, ao mesmo tempo, representa crise e representa oportunidade. E é sobre isso que eu queria, para concluir, insistir. Na verdade, este será um momento, depois de sofrimento, um momento de grandes oportunidades, porque a sociedade brasileira sairá provavelmente da crise movida por um desejo, por um movimento, por uma pressão para mudanças em várias das falhas que nós teremos notado, seja no nosso sistema de saúde, seja na economia, seja na própria organização política. E haverá oportunidades que virão para a economia, porque os investidores não deixarão passar as grandes oportunidades que vêm de um câmbio mais desvalorizado, também que vêm de programas absolutamente indispensáveis para o setor produtivo, como, por exemplo, os investimentos em infraestrutura. Isso cria para todos nós, escritórios de advocacia, também oportunidades. Se há alguns setores que certamente terão uma demanda menor, por outro lado, existem outros setores que terão uma demanda muito maior pelas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, na economia, demandas por questões trabalhistas, por questões relativas a contrato, demandas de recuperação judicial e, sobretudo, naquilo que eu estou acompanhando mais de perto, já se sente que haverá um interesse crescente por investimentos estrangeiros. Eu diria, já existem demandas ou interesses por investimentos chineses no Brasil. Nós estamos, inclusive, envolvidos em 2 projetos bastante interessantes que eu jamais imaginei que houvesse interesse nesse momento, mas, de certa forma, os possíveis investidores já estão se preparando para estar prontos no momento em que a crise acabar. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Excelente. A gente já tem perguntas aqui. Uma delas, a Fabiana fez, eu acho que até você já passou por isso, mas
seria como você vê a nova reorganização geopolítica, se a China sai como grande potência dessa história e quais os reflexos disso para o Brasil. Acho que isso foi respondido. Mas tem uma outra pergunta aqui do Márcio Antônio, muito interessante, que ele gostaria de saber a opinião do senhor sobre o posicionamento de alguns membros do governo brasileiro com relação à China e como isso pode atrapalhar os negócios brasileiros, principalmente no agronegócio. Né? E eu, em particular, gostaria de me juntar a essa pergunta enfim, nesses embates entre líderes Estados Unidos, China, e considerando que todos os países, de uma certa forma, fazem negócio com a China e são dependentes da China, qual tem sido o papel da diplomacia mundial, dos embaixadores nisso, em amenizar essas discussões? Obrigado, Paula. Obrigado para os que formularam as perguntas. Na verdade, as três perguntas, elas convergem para uma questão. Qual é a posição do Brasil frente a esse processo mais amplo de transformação, e, em particular, com a China? Eu acho que a China sai fortalecida desse processo, pelas razões em que eu mencionei, embora rapidamente, porque ela tem mantido um grande crescimento, ela é um grande mercado para qualquer país, um mercado de exportação, ou um mercado para investimentos, ou para receber investimentos, e nós temos todas as condições de nos beneficiarmos deste processo. Eu, como presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, dos anos 14, 13, 12 até 16, eu tive a ocasião de presenciar, e mais do que isso, de participar desse processo, porque o Conselho fez muitos estudos, na época, pioneiros, inclusive o levantamento dos investimentos estrangeiros do Brasil, e eu pude ver um fato que é fundamental para a relação Brasil-China. Ela foi importante, é importante, e continuará a ser importante por uma razão muito simples, que está inscrita na geografia. Nós temos aquilo que a China não tem. Nós temos abundância de água e abundância de terras. E a China não tem isso, portanto, ela deverá sempre buscar países que tenham condições de oferecer os produtos que a agricultura dela não tem condições de produzir de forma suficiente. Eu acho que é um grande equívoco pensar que a China é inteiramente dependente. Também não é verdade. Ela, na maioria dos produtos que ela exporta, ela também produz. E mesmo no campo do agronegócio, via de regra, a China produz 90% do que consome. Mas é que a sua demanda é gigantesca e esses 10% que ela importa já são enormes e já são importantes e muito para nós. Basta dar um exemplo, que no caso da soja, em 2018, a China comprou 80% da produção de soja brasileira. Portanto, essa complementaridade é real, ela tem se ampliado e sempre num clima de muito bom entendimento. A partir dessa polarização que aconteceu, eu diria, no âmbito mundial, mas também entre nós, é que esse bom relacionamento, às vezes, ele sofre ameaças que, às vezes, ou que eu acredito que não se justificam. Nós temos boas relações econômicas com a China, porque somos complementares, e temos muito boas relações, e eu praticamente me empenhei muito nisso nos 3 anos que eu fui embaixador em Washington. E, além do mais, não só nós temos relações econômicas, as sociedades se conhecem e se gostam, mas nós somos partes da mesma família. A nossa herança, ela vem do século V a.C., na época de Péricles e na Grécia, em que os principais ideias ou valores que permeiam e influenciam a nossa vida social foram definidas para o que hoje se chama esse mundo ocidental.
e nós compartilhamos isso com os Estados Unidos, com a China, com os nossos vizinhos latino-americanos. Esta é a nossa família. E as relações com a China, por maiores que sejam, e são grandes e poderão e devem crescer, elas não afetam as relações com os Estados Unidos, que têm condições de crescer como tem crescido. Não há razão que o Brasil veja essa relação com os Estados Unidos e a China como um dilema. Eu vou ser a favor de um, contra o outro, ou a favor do outro, contra um. Não existe. Nós podemos perfeitamente conduzir boas relações com ambos, e com a Europa, e com a África, e com o Oriente Médio, e com a América Latina, como sempre nós fizemos. Então, eu não vejo razão. E acho que as críticas ou, às vezes, provocações que foram feitas à relação com a China, elas são, como eu disse num artigo ou numa entrevista que dei ao Estado de São Paulo, elas são gratuitas e são irresponsáveis. Porque, num momento de crise, nós precisamos, mais do que antes, da relação econômico-comercial com os chineses. Não existe, no momento, possibilidade de nós desenvolvermos um programa de investimentos em infraestrutura sem a presença da China, que é possivelmente um país que está mais disposto e mais em condições de investir em projetos de longa maturação e de grande demanda por investimentos. Portanto, eu acho que um ponto importante da política externa hoje é ter muito claro onde é que estão os nossos interesses. Eu não sou a favor da China, nem a favor dos Estados Unidos, eu sou a favor do Brasil, e é sob essa perspectiva que nós devemos encaminhar essa questão. Tá certo. Embaixador, só uma pergunta, estão surgindo várias perguntas aqui, mas uma ainda no agronegócio. Como é que o senhor vê a possibilidade da China de comprar propriedade, terra e empresas do agronegócio brasileiro? Eu vejo que a China deva ter o mesmo tratamento que os outros países têm. Não acho, se aí vocês conhecem melhor do que eu, e certamente haverá advogados aí no escritório, Felsberg, que poderão me corrigir, eu acho que, afora a restrição que existe para investimento estrangeiro em zonas de fronteira ou próximas da fronteira, eu não vejo razão para que haja a proibição. Talvez, em alguns casos, possa haver um limite de extensão territorial, porque há investimentos que poderiam ocupar terras semelhantes ao território de alguns países europeus. Eu acho que isso talvez não fosse conveniente. Mas, fora isso, eu não vejo razão. Cabe ao Brasil definir esse tamanho de acordo com seus interesses e com a capacidade de impor a legislação, a jurisdição brasileira sobre esses territórios. Os chineses, via de regra, são muito respeitosos das leis locais. Eles temem que criar conflitos de natureza jurídica ou política com os países onde eles trabalham. E eu, na minha experiência, eu não tenho conhecimento de um caso em que eles desrespeitaram ou violaram as regras do país. Pode haver, mas eu não conheço. Embaixador, mais uma pergunta aqui interessante. A pergunta é se o protagonismo da OMS diante da pandemia, seja para seguirem as diretrizes da OMS ou para criticismo da OMS, mas poderia vir a trazer um novo cenário para os organismos multilaterais, passado a crise. Então, quer dizer, um cenário de mais respaldo político e de força das decisões desses organismos multilaterais e essas diretrizes de soft law passando a ser adotadas pelos governos dos estados. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu tenho muita simpatia pela ideia e acho que eu faço parte de uma geração, que não é possivelmente da maioria dos que participam dessa discussão, em que
A grande questão que se colocava no campo do direito internacional é que nós tínhamos regras sem enforcement, sem capacidade de execução. Hoje, nós temos capacidade de execução, ou o sistema internacional tem, em muitos casos, capacidade de execução, mas o que está acontecendo é que nós não temos a regra, porque nós estamos num momento em que o próprio direito internacional é contestado por iniciativas unilaterais, como os Estados Unidos, por meio das sanções comerciais, que começaram como sanções comerciais, sanções relativas a um desequilíbrio na balança comercial, como foi feito em relação à China, e daí se expandiram para sanções pelos mais diferentes motivos, como, por exemplo, pelo fato de ter um pastor americano preso na Turquia. A Turquia sofreu ameaça de sanções comerciais. Então, o que nós estamos vendo é que, certamente, esse momento sugeriria uma maior aproximação, uma maior cooperação internacional. Eu vejo com espanto que essa é talvez a primeira crise mundial em que não se vê lideranças de países, sobretudo daqueles mais influentes, para buscar uma solução. Nos anos 80, quando havia um problema de alta instabilidade monetária ou de taxas de câmbio, os países do G7 se reuniram no Hotel Plaza, em Nova York, que ficou conhecido como o Acordo Plaza, para definir uma saída comum. Na época da crise da dívida, os países do G7 também definiram regras. Eu, particularmente, não gostava muito das regras, mas havia regras como encaminhar um problema que era comum a todos. Agora, no momento em que uma das posições adotadas pelo governo americano é contra o globalismo, tese que tem também sua simpatia entre nós, a rejeição ao globalismo, que nada mais é do que a rejeição ao multilateralismo, tornaria essas medidas, embora necessárias, embora apropriadas de um reforço das regras multilaterais, ainda mais difícil, porque nós estamos vendo são violações crescentes, por exemplo, às regras do sistema multilateral de comércio, na OMC. Os Estados Unidos contestam a Corte de Apelação, tanto que bloquearam a Corte de Apelação. E aí por diante, nós estamos num momento em que talvez o reforço do multilateralismo seria mais importante do que nunca, mas ele é objeto também de uma polarização entre Estados Unidos e China, e eu acho que dificilmente uma moção ou uma iniciativa nesse sentido teria condições de ser aprovada. Embaixador, obrigada. Tem muita pergunta aqui. Eu vou passando aqui pelas perguntas que vão chegando. Espero que a gente consiga responder todas. Tem uma outra pergunta que como é que o senhor vê o Brasil? Se o Brasil poderia atrair empresas dos Estados Unidos e da Europa que decidirem deixar a China? Eu acho que o Brasil deve estar aberto para empresas de qualquer país, porque é no nosso interesse ter o maior número de empresas estrangeiras contribuindo com capitais, com tecnologias para o nosso desenvolvimento. Eu acho que nós poderíamos, mas nós precisaríamos ter um pouco mais de clareza em relação ao país. Veja bem, se os investidores brasileiros hoje têm dúvidas quanto a oportunidade para fazer investimentos, porque existe incerteza quanto às regras, existe incerteza quanto ao futuro da economia, com mais razão os investidores estrangeiros são cautelosos. Mas eu espero que tão logo esse período difícil seja superado, e eu vejo vamos dizer, com confiança, eu não diria, mas com otimismo, algumas manifestações de que estamos caminhando para ter um remédio ou uma vacina. Eu tenho certeza que nós vamos ter um maior número de investimentos no país. Embaixador, mais uma pergunta aqui.
com a China sendo grande parte dos produtos do mundo sendo produzidos na China, porém sem muita transparência e respeito às leis trabalhistas e outras questões tão restritivas na China, como é que o senhor vê, o que seria de alternativa para fazer um nivelamento para que todos os países joguem com regras similares? Eu sei que é pergunta de ouro, é dificílimo responder isso, mas o Rafael aqui pergunta a sua opinião. Veja bem, não, a pergunta é procedente. E veja bem, o que é a OMC, se não a busca de uma convergência das regras de forma a expandir o comércio e a dirimir conflitos? Esse é o papel, é a grande contribuição da OMC. E isso se mostrou possível. Desde os anos 50, em que a OMC tem tido um papel mais relevante, isso foi feito. E também os vários acordos plurilaterais em matéria de serviços têm esse objetivo, como também no Mercosul, onde nós poderíamos estar trabalhando muito mais sobre isso, numa aproximação entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico, que criaria um mercado e uma zona política que representa 80% da América Latina. Isto, a meu ver, deveria ser a prioridade da política externa, que é, como ele disse com razão, o nivelamento ou a harmonização das regras. Isto é possível, deve ser feito. O momento talvez não seja muito favorável. Mas aqui, o Márcio está fazendo uma pergunta que houve, né, no governo anterior nos Estados Unidos, a principal bandeira do Obama era o Obamacare, né, e agora os Estados Unidos sofre com o seu sistema de saúde, né? Como é que o senhor vê as eleições desse ano nos Estados Unidos pós-coronavírus? Acha que o Trump ganha novamente essa batalha? Olha, Márcia, eu também gostaria de saber isso. Como eu não sei, eu faço algumas hipóteses. E uma delas é a seguinte: Trump tinha um grande trunfo nessas eleições, que era o desempenho da economia americana, que não só tinha alcançado praticamente o pleno emprego, com uma taxa de crescimento que vinha há quase uma década, muito elevada. Isso ele não tem mais, porque nós estamos caminhando para uma recessão nos Estados Unidos, que pode ser alta, e para um aumento no número de desempregados, que na semana passada, os que pediram seguro social se elevaram a 20 milhões de pessoas. A conclusão, então, seria de que dificilmente ele será eleito. Mas eu não sei se eu subscreveria esta avaliação, porque Trump é um político extremamente hábil, é um grande comunicador. Quando ele percebeu que a crítica dele e a oposição ao isolamento estava fazendo perder pontos nas pesquisas de opinião, ele mudou da noite para o dia, assumiu o protagonismo da posição pelo isolamento e as pesquisas voltaram a apontar um crescimento das intenções de voto. Portanto, eu acho o seguinte: a eleição dele, ou a reeleição, se tornou mais difícil do que era antes, mas ela não é impossível, ela ainda é possível, porque ele é um grande comunicador, ele manteve uma relação estreita com aqueles que o apoiaram, seu núcleo duro, em todo o período foi de 38% a 42%, ele está retomando isso, mas, por outro lado, o Partido Democrata agora tem se mostrado pouco atuante, poucas iniciativas, diante de um presidente que ocupa todos os dias as redes de televisão para anunciar as medidas que ele está tomando sobre o combate ao coronavírus. Embaixador, uma pergunta do Fernando. Embora tenha sido tratada de forma mais geral,
qual seria a opinião do senhor sobre a tentativa em vários países, por alguns setores da sociedade, de buscar culpar a China pelo coronavírus? Quais seriam os reflexos disso? Eu começo pelo final. O reflexo disso é um agravamento da tensão entre a China e os Estados Unidos. E, mais uma vez, Trump se mostra surpreendente, porque depois de ele ter uma conversa com o Xi Jinping e terem acertado a venda dos equipamentos para os Estados Unidos, que os Estados Unidos precisavam, ter mandado 22 aviões para receber esses equipamentos, ele começa um novo capítulo nessa novela de acusações à China. Parece-me, eu não sei, aí é uma questão muito difícil de saber, parece que houve realmente alguma demora na China de alguns dias na notificação da doença. Por que razão? Eu não sei. Mas o fato é que, a partir daí, a China se comportou com grande transparência, tanto que esse processo foi acompanhado por cientistas americanos que participaram de pesquisas feitas por cientistas chineses, e o seu desempenho no coronavírus ele só pode ser considerado positivo não só para a China, para todos nós, porque ela mostrou um caminho pelo qual os seus resultados são superiores a qualquer país. Tem mais duas perguntas e depois eu acho que a gente pode finalizar. Uma delas é do Thales, ele pergunta como os blocos econômicos podem agir no fomento de política e comércio exterior. E se os acordos bilaterais ganharão mais força no período pós-coronavírus? Eu acho que os acordos bilaterais já têm se mostrado mais frequentes e mais decisivos do que o acordo multilateral, porque o presidente Trump prefere os acordos bilaterais porque ele tem mais condições de exercer pressão para os resultados que o governo americano deseja. Portanto, os acordos bilaterais são um fato da realidade econômica e política de hoje. É sustentável? Eu acho que não, porque nós não podemos substituir um mundo regido por regras multilaterais, quer dizer, que valem para todos, por regras que só valem para o acordo com os Estados Unidos. Tem um grande especialista em comércio internacional, Bhagwati, que é totalmente contra os acordos, de uma forma muito mais radical, inclusive, aos acordos fora da OMC, porque ele diz que esses acordos criam um spaghetti bowl, um prato de macarrão, que ninguém sabe mais quais são as regras para atuar no comércio internacional. Sim. Duas perguntas agora para a gente finalizar. Eu acho que as duas enfim, de alguma forma, elas levam a uma resposta parecida. Uma da Fabiana e outra do Augusto. As perguntas são: parece que o mundo atual exige de todos nós uma característica única, capacidade de transformação constante e rápida. Quem não se adaptar a situações com rapidez, padecerá, na melhor ótica darwiniana. Como você acha que isso se refletirá na política brasileira daqui para frente e nas relações humanas em geral? E a segunda, do Augusto: se o embaixador concorda com Einstein, que dizia que as crises são bênçãos para os países que as vivem, pois saem muito melhores quando as crises acabam. Eu não diria que é uma bênção, porque é muito sofrido, mas eu diria que a crise, em alguns momentos, ela é fundamental, sobretudo num país como o nosso, que chega atrasado sempre para os grandes encontros da história. Por exemplo, a escravidão, nós somos um dos últimos países a condená-la e a refutá-la, a ter uma legislação contra, e a crise, a pressão externa podem nos levar a avançar em áreas novas que o país precisa avançar, como algumas que eu mencionei sobre esses 4 grandes temas do novo período pós-coronavírus. Agora, às vezes nós não percebemos que estamos já
entrando em transformações importantes. E uma delas é esse encontro que nós temos aqui via internet, que seria impensável algumas semanas atrás. Outra transformação econômica muito interessante também, e a meu ver tão irreversível quanto essa do uso da mídia digital, são as transformações do comércio. Já havia comércio eletrônico, já havia compras por internet, mas não na dimensão que está ocorrendo agora. E isso tudo é irreversível. Será que não haverá um número maior de pessoas trabalhando via internet no futuro? Será que as compras não serão, sobretudo, via internet? Então, há transformações que já estão se implantando por força da necessidade. E essa necessidade é criada pelo coronavírus e ela será muito maior em outros campos, como o campo da economia, o campo político e mesmo o campo social. Embaixador, e antes de passar para as suas considerações finais, uma pergunta aqui da Luciana, que é qual seria a recomendação sua para a nossa postura individual como advogados, cidadãos, para minimizar os efeitos da crise em geral? Bom, esta pergunta corresponde aos comentários finais que eu gostaria de fazer, que é justamente sobre o nosso cotidiano como advogados, o nosso cotidiano como membros do escritório Feldberg. Eu acho que haverá também mudanças. Eu acho que o escritório já está em processo de mudanças muito positivas e nós vamos ter que nos ajustar a isso. Isso será um processo cotidiano, mas eu tenho a impressão que será muito positivo para os advogados em geral, para o escritório em particular, porque nós estamos entrando em áreas que, de outra forma, levaria mais tempo para nós entrarmos e nos ajustarmos. A minha experiência, que é muito pequena, comparada com a de vocês, que são militantes da advocacia há mais tempo do que eu tive trabalhando como servidor público quase toda a minha vida profissional, uma mudança que eu acho que é importante é que esses dias em que eu estou trabalhando com mais intensidade no home office, eu percebi, primeiro, as reuniões podem se fazer muito bem via internet, via esses diferentes mecanismos que nós já estamos utilizando. Ganha-se tempo, é mais fácil. É evidente que em alguns momentos talvez precise haver o contato pessoal, presencial, mas não necessariamente em todos. Existe uma maior agilidade no processo decisório e facilidade. Quer dizer, as pessoas não têm que perder horas no trânsito todo dia, ou mesmo nesse contato pessoal que muitas vezes é muito importante, eu não quero diminuir isso, mas muitas vezes ele é dispensável. Eu estava há pouco tempo pensando, eu tenho uma atividade, que alguns podem saber, tem um programa na Band News, essa questão na televisão, Band News, essa questão vai revolucionar a mídia, porque os grandes jornais e as televisões vão precisar muito menos de ter um correspondente no exterior se eles puderem convidar uma pessoa, qualquer que seja, para participar de um programa via esses mecanismos, Zoom e outros, porque isso vai ser mais comum e vai dar um acesso muito maior à informação. E muito obrigado a todos. Eu agradeço imensamente, embaixador, foi um prazer, um privilégio para mim e tenho certeza que para todos os participantes aqui, enfim, ter essa discussão com o senhor, ouvir as suas considerações e em nome de todo o escritório, eu agradeço ao embaixador, agradecemos a presença de todos, a participação, muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia.